Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora no dia da expiação, Yom Kippur, que fala do dia do perdão. Levítico capítulo 16. Esse capítulo é muito interessante. Por quê? Porque agora nós começamos a falar de uma festa. Bem, o dia não era totalmente uma festa, vamos dizer assim, como você vai ver. Esse dia era um dia onde nós deveríamos afligir as nossas almas, se estivéssemos lá naquele tempo. Ou seja, é um dia inteiro de jejum, de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Não podia fazer nada que seja, digamos assim, agradável às nossas almas. Nada que seja diversão e coisa desse tipo. A alimentação é um jejum absoluto de pão e água, ou seja, quando eu falo pão e água é de comida e bebida, qualquer comida e bebida, de todo tipo de distração, de entretenimento. Aquele dia deveria ser totalmente dedicado ao Senhor, absolutamente dedicado ao Senhor. E aí, esse é um dia chamado dia da expiação. Mas por que ele entra então como uma das festas, se ele não é um dia tão festivo? Porque ao final desse processo, com certeza, quando se obtém o perdão, é motivo de grande alegria, tá ok? Vamos lá. Levítico capítulo 16, verso 1, diz assim: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão. Lembra daqueles dois filhos? O que será que eles fizeram de tão errado? Aqui o Senhor fala: quando eles chegaram diante do Senhor e morreram, o Senhor disse a Moisés, aí aqui nós temos uma pista: diga a Arão, a seu irmão Arão, que não entre no santuário a qualquer hora dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então o que acontece? Aí o Senhor começa a explicar como que deveria ser o procedimento para que Arão não morresse. Então isso acontece quando, logo depois, essa instrução, logo depois que os filhos de Arão morreram. Então isso dá a entender que os filhos de Arão fizeram o que? Eles foram entrar e o Senhor fala: tá vendo, Arão? Não entre a qualquer momento, não sai entrando todos os dias não. Vai ter um momento especial para você entrar lá dentro, porque eu vou aparecer lá dentro. E se você entrar de qualquer maneira, em qualquer hora, você vai morrer. Olha como que é interessante isso aqui. Então listei alguns pontos, que são pontos que estão relacionados com o que acontecia nos bastidores desse dia. Tá? Depois nós vamos falar sobre os sacrifícios. Não era só o sacrifício dos dois bodes, que um é enviado para o deserto, o outro era sacrificado, não. Você tinha sacrifício pelos sacerdotes. Aliás, esse é o primeiro sacrifício a ser feito, o sacrifício pelos sacerdotes. Depois tinha o sacrifício pelo povo e depois você tinha aquela questão relacionada com os bodes aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver é que esse dia, o dia da expiação, o Yom Kippur, ele é um sábado de descanso. O que é isso? São duas palavras, né? Shabbat, Shabbaton, que é um sábado reforçado ou um duplamente feriado. Isso está no verso 31. Todas as referências aqui que está um V na frente é o verso desse capítulo 16. Então, no verso 31 você vai conferir que algumas traduções vão aparecer sábado de descanso, mas é Shabbat, Shabbaton. Duas vezes aparece a palavra sábado, tá? Então é um sábado reforçado. Ou seja, o que você já não pode fazer num sábado comum, nesse sábado então, nesse dia, né? Poderia ser, digamos que seria qualquer dia da semana, mas é um sábado sabaton, ou seja, é um dia especial onde o descanso é absoluto. A expiação, acontecia aqui a expiação, olha que interessante, eu vou destacar pontos importantes. É um Shabbat Shabbaton, acontecia a expiação no dia da expiação pelo santuário, isso mesmo, acontecia a expiação pelo santuário todo, aquela área que ficava dentro do átrio, né? Toda pela tenda, a tenda da congregação, a tenda onde estava lá a Arca da Aliança e tudo mais, pelos sacerdotes, antes disso, pelo altar, né? Acontecia a expiação pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, né? Isso você vai entender assim, por que a tenda? A tenda não peca, por que expiação para a tenda? Por que expiação para o altar? Se eles não cometem pecado, são objetos, mas eles ficavam contaminados
pelo pecado do povo ao longo do ano. Então, para que se reinicializasse um novo processo de purificação, para que o altar tivesse preparado para receber as novas ofertas, então ele tinha que ser purificado. Então, você tinha tudo isso aqui, você vai conferir no verso 33, né? E também Ezequiel 45, do 18 ao 20, para você entender o contexto e os motivos. Por quê? O que contaminava o tabernáculo, a tenda, o altar? O que contaminava eram os pecados do povo, pecados sem intenção, pecados por ignorância, tá? É assim que você vai ver aqui em Ezequiel 45, do 18 ao 20. Então, os pecados cometidos ao longo do tempo, que o povo sabia, o que eles faziam? Eles iam até o tabernáculo e ofereciam as suas ofertas pelo pecado, oferta pela culpa. Mas havia um pecado sem intenção, pecado por ignorância, que eles não sabiam. Então isso contaminava o tabernáculo. Por quê? Porque não foi feita expiação durante o ano. Então, chegava nesse dia, tinha que fazer, ainda assim, tinha que fazer essa expiação, tá ok? Mesmo que fosse sem intenção, mesmo que fosse pecado por ignorância ou por desconhecimento da lei, tinha que fazer essa expiação nesse dia. Isso ocorria, então, uma vez por ano. Por causa de quê? Por causa dos pecados. Está no verso 34. Qual é o motivo do dia da expiação? O dia da expiação, se você precisa expiar ou perdoar pecados, né, apagar os pecados literalmente, é porque teve pecado. Então, por causa do pecado. Outro detalhe importante é que isso é um estatuto perpétuo. Tá? Então, muitas coisas na lei de Deus são estatuto perpétuo. E muitas pessoas confundem estatuto perpétuo. A palavra aqui no hebraico é olam. Olam significa o quê? Longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente. Então, vai depender do contexto. Então, aqui, o perpétuo, ele tem o sentido de duradouro, né, ou permanente, enquanto durar aquela aliança. Por quê? Porque hoje nós estamos em uma nova aliança. Então, as pessoas pegam muitas vezes, querendo fazer o cristão aderir a determinadas práticas da antiga aliança e falam assim, tá vendo? Tá escrito que é estatuto perpétuo, tem que manter isso para sempre. Eu te pergunto, você vai manter isso tudo para sempre depois que você tiver um novo corpo glorificado, um novo céu e nova terra? Não. Então, como assim isso é para sempre? Não. Aqui, você precisa entender o contexto, os sacrifícios, esses ritos, essas questões relacionadas à antiga aliança, ele é duradouro enquanto durar aquela aliança. Por isso que é estatuto perpétuo. Hoje, nós não precisamos fazer nada desse procedimento, tá? Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo que morreu na cruz e cumpriu essa parte da lei, tá? Vamos lá. Que dia, né? Isso é uma vez por ano, mas esse uma vez por ano acontecia quando? Acontecia aqui, né? No dia 10 do mês 7º. Ou seja, está escrito aí no 7º mês, no 10º dia, verso 29. Então, também Estatuto Perpétuo está falando nesse verso 29. Nesse dia, por ser um Shabat, e ainda mais sendo um Shabat Shabaton, que é um sábado de descanso ou um sábado reforçado, o que acontece? Nenhum trabalho poderia ser feito, como num outro sábado também, né? Mas nenhum trabalho era feito, inclusive até mesmo os sacerdotes ficavam parados. Quem agia no dia da expiação era o sumo sacerdote. Você vai ver que tinha um ou outro homem separado, e a Bíblia não especifica se ele era levita, provavelmente ele era levita, né? Mas não especifica se era sacerdote ou não, mas tinha que ser um homem especial para fazer, ou dedicado para fazer aquilo ali, naquele dia, tá? Ou um homem separado para aquele dia. Nesse dia, o que acontecia? Não fariam nenhum trabalho, né? Então, como falei, é um feriado duplo. Se humilharão diante do Senhor. O que tem essa palavra humilhar-se diante do Senhor? Jejum, é um dia de jejum coletivo. Tá? Então, o dia da expiação é um dia de jejum coletivo. A expressão bíblica mais comum é afligireis as vossas almas. Você vai ver isso aqui na Bíblia um monte de vezes. Afligir a sua alma e etc e tal. O que é afligir a sua alma? É abster-se de todo prazer da sua alma. Então, como eu falei, todo tipo de entretenimento, músicas, danças e comidas, principalmente comida, porque o jejum envolve essa questão da alimentação.
nem comida nem bebida, de um pôr do sol até o outro. Ficava o jejum o dia inteiro. Ou seja, sua alma ficava realmente agitada, aflita, né, querendo comer, querendo beber, se deliciar com os prazeres da vida, mas aquele dia era um dia de humilhação, onde as pessoas se humilhavam diante do Senhor. Lembra do texto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro vem a humilhação, e orar, e se arrepender de seus maus caminhos e buscar minha face, então olharei do céu. O Senhor fala da humilhação primeiro. Não adianta chegar para a oração com o coração orgulhoso. Então humilhava-se, orava, havia intercessão por meio do incenso, né? E aí você vai ver isso aqui, ó, essa relação de humilhar-se e o jejum em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 27 ao 29, tá? Continuando, Arão aqui representa todo e qualquer sumo sacerdote. Não poderá entrar no santuário dentro do véu a qualquer hora, senão será morto. No verso 2. Eu até li esse verso no início. Então ele não podia entrar a qualquer momento. O sumo sacerdote tinha que saber, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas ele tem regras a cumprir. Se ele quebrasse essa regra, ele podia morrer. Aliás, ele morreria, tá? Alguém vai dizer assim, existe na Bíblia aquela ideia de que se o sumo sacerdote entrasse lá dentro, em pecado, ele morreria, e aí tinha uma corda para puxar. Olha, isso não tem na Bíblia, tá? Isso tem em comentários extra-bíblicos, mas na Bíblia não tem nada dessa corda que era amarrada, porque os sinos balançavam, etc e tal. Até porque, num primeiro momento, ele entra com a roupa muito simples que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o Senhor Deus aparecia em cima do propiciatório, sobre a Arca da Aliança. Daí você vê a importância da Arca da Aliança, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que dá tanta importância para a figura da Arca da Aliança? Por quê? Porque é o objeto mais sagrado, é o que estava mais guardado. Inclusive, o tabernáculo ele era montado de dentro para fora. Então, primeiro montava-se um ambiente da Arca da Aliança e depois você ia montando para fora. Ao contrário do que nós faríamos, a gente montaria ele, né, as cortinas externas do átrio, depois ia montando lá dentro. Mas não é assim, o tabernáculo ele é montado de dentro para fora. E aí começa tudo pela Arca da Aliança. Por quê? Porque ali é onde você tinha o testemunho. Que testemunho? Os 10 mandamentos, você tinha a vara de Arão que floresceu, testemunho do milagre de Deus. Você tinha o pote de ouro com maná, né? Que é o testemunho do suprimento que Deus deu para o povo no deserto. Então, aí Deus aparecia lá dentro. Então, o que o Senhor está falando? Não entra a qualquer hora não, porque eu vou aparecer. E se você estiver lá, de qualquer maneira você vai morrer. Por que você vai morrer? E aí você vai entender a necessidade do incenso. O incenso embaçava aquele ambiente, certo? E aí fala assim, ó, Arão, o incenso representa a oração, tá? Precisamos entender isso. Arão, ou qualquer sumo sacerdote posterior, se banhava, né? Ele se imergia na água e usava as vestes brancas, né? Aí ele vai ter ali um turbante que sobre a sua cabeça e tudo mais, aspergia 7 vezes diante do propiciatório, né, que ficava em cima da Arca da Aliança, segurando o incensário. Então ele já entrava lá dentro com esse incenso na mão. Não era de qualquer forma, não. Esse pedacinho está no verso 12 a 14. Então diz assim, ó, pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor. Então lá no altar do holocausto ele pega o fogo, e 2 punhados de incenso, né? Ou tem uma quantidade de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Então aí sim ele entra com o incensário para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Tem um propósito. Estou até com o propiciatório aqui pertinho, né? Que é a Arca da Aliança. Vou colocar aqui, fica mais fácil de ver. Então o propiciatório é essa tampa aqui de cima, tá? Essa tampa, então é aqui que está a questão. Deus fala, eu apareço aqui em cima, sobre o propiciatório, e aí o autor aos Hebreus vai falar de que? Da sombra que os querubins faziam sobre o propiciatório. Por que ele fala de sombra? Porque Deus é luz, né? Então isso tudo é muito lindo. Aí ele vai falar assim, ó, então pega o incensário, coloca fogo lá no altar do holocausto, e entra. Para quê? Aí ele explica. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Aí ele vai falar, pegará um pouco do sangue do novilho, que é para a oferta de pecado,
e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, com o dedo diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. E aí, o que vai acontecer? Cristo, não com sangue de animais, né? Mas com o seu próprio sangue, ele fez isso. Isso está em Hebreus, né? Pega a carta aos Hebreus que você vai ver que coisa linda. Aqui na metade um pouco para frente da metade do livro de Levítico, você já consegue identificar muito mais claramente a carta aos Hebreus, tá? Você vai conseguir olhar e falar assim, meu Deus, como que eu nunca percebi? Eu já li isso aqui várias vezes, nunca percebi. Faz esse teste hoje, depois desse vídeo, pega a carta aos Hebreus e lê ela do início ao fim, porque é uma carta, para de preguiça, rapaz. Lê esse negócio do início até o final, você vai conseguir, tá? Ora antes, tirava, aí ele entrou com essas vestes brancas, né? Eu peguei aqui a minha Bíblia, na verdade, era até para ler para você sobre essas vestes brancas, está no verso 4. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, né? Então a túnica, as calças de linho sobre a pele e porá o cinto de linho na cintura. Então tudo de linho, branco, claro, e se cobrirá com a mitra de linho, que é o turbante. Então ele está todo assim, ele está com a veste, ele vestiu um calção, né, de linho. Um calção é uma espécie de calção mesmo. Então ele vestia a túnica, que ia daqui até lá embaixo, né, cobria os seus braços até aqui, e aí vestia um calção, ele vestia um cinto de linho e um turbante, todo veste branca, e ele ia. Depois, ele saía, fazia todo o procedimento, ele entrava de novo lá no lugar santo, e aí o que acontece? Ele tirava essas vestes brancas, se banhava novamente, tá? E tirava as vestes, se banhava e colocava as vestes, agora a veste completa de sumo sacerdote. Não só essas que tinha colocado aí, mas ela completa com todos os seus adereços que a gente vai ver lá, né? Isso aqui está nesse capítulo 16, versos 23 a 24. Mas você pode ver quais são essas vestes completas aqui em Levítico 8, do 7 ao 9, tá? Aí você vai ver que tem bem mais porções. Eu vou ler para você. Primeiro, eu vou ler o verso 6. E fez com que Arão, os filhos dele, se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Aí vai. Então, o primeiro procedimento antes dessas vestes é lavar-se com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepelis. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, ajustou com esse cinto. Depois pôs o peitoral, colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e tumim, e pôs a mitra na cabeça. Na mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada. Então, você observa que a vestimenta completa, aqui ele volta a se vestir como o sumo sacerdote com o traje completo e detalhe, como acontece nas demais festas, tá? Então, aqui sim, ele já está com essa veste do sumo sacerdote. Um homem que ajudava, e aí aqui lembra que eu falei que havia algum homem designado para aquele dia, que era para ele ajudar o sumo sacerdote do lado de fora do arraial, né? Então esse homem que fizesse isso, essa tarefa, que ajudava Arão, ele levava quem? Ele levava o bode para o deserto, mas aí quando esse homem voltava, o que acontecia? Ele chegava e entrava? Não, nós vamos ver. Ele ou outro também precisava de ajudar, tinha que levar o novilho da oferta pelo pecado e também o bode que tinha morrido para fora do arraial e queimar ele lá. Então, que ajudasse levando ou queimando, ele se banhava antes de entrar no arraial. Então, quando ele ia voltar, ele poderia voltar naquele dia ainda, até porque precisava dele lá dentro, ele precisava estar no arraial, porque, afinal de contas, ele também precisava de todo o procedimento do Yom Kippur, do dia do perdão, tá? Então, mas antes dele voltar para o arraial, ele tinha que se banhar, até porque ele, imagina, ele queimou lá, deve estar cheio de cinza, né? Aí, ele se banhava e voltava para dentro do arraial, tudo bem? Vou deixar o quadro livre para você tirar um print, fazer suas anotações. Peço que ore por nós, compartilhe com um monte de irmãos para abençoar a vida de cada um deles aí também. E nós vamos continuar esse capítulo 16 no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Até logo mais.